Como eu dizia, eu conheci o Gerson em 1985, ele foi pioneiro, ele é paulista, e ele foi lá, entendeu, um chamado do Senhor para abrir uma base de Jocum lá em Belém do Pará. O Gerson é da primeira geração de Jocum no Brasil, trabalhou junto com o Jimmy. Ele agora com 42 anos, ele foi muito jovem lá para Belém, mas ele começou um trabalho, eu lembro, ele alugou uma casa em Ananindeua, eu não sei quantos conhecem Ananindeua. Recentemente eu fui para lá para ver como está a base. Mudou muito, mas era uma casa abandonada lá, e o Gerson é desses irmãos que Deus usa para abrir lugares onde ninguém vai, ninguém pensa. E quem me falou isso foi o Jimmy, que me falou isso, que o Gerson é daqueles irmãos pioneiros, né? Então ele foi, e depois de lá abriram outras bases, e a ideia era alcançar povos não alcançados, especialmente os índios. É isso, né, Gerson? Se eu estiver aumentando ou diminuindo, você me corrige, fica à vontade. E aí o Gerson, agora ele está indo, porque agora em janeiro, eles estão indo, janeiro, né, estão indo lá para a África. Fevereiro, começo de fevereiro, eles estão indo lá para a África e continuar. E eu conversava com o Gerson há instantes e dizia, o Gerson é daquele irmão sempre em movimento. Dificilmente você tem que estar sempre perguntando, Gerson, aonde que você está agora? Então ele estava em Pernambuco, ele dizia, já estou em movimento. E assim vai, Deus o chamou nessa pegada, nessa característica, para essa missão. Então é alguém que tem muita experiência. Eu fui ministrado lá em Belém, foram ministrações que a gente esperava ansiosamente. Haviam outros professores, mas a gente esperava quando o Gerson ministrar. Pastor, só uma coisa, você não acha que fica jogando confete e tal? Não, Filipenses 2 diz para que a gente honre, né? Honre homens como esse. Honre homens como esse. E eu queria honrar o Gerson aqui, porque ele foi muito importante na minha vida, era um jovem, queria ir para missões, queria trabalhar na obra, e o Gerson ajudava a gente, treinando, preparando, incentivando, animando a gente para missões. É alguém, assim, referência em termos de missões. E eu não vou falar porque nós pedimos para que ele fale, né? Então, Gerson, está contigo. Deus abençoe. Eu só quero ser conhecido como servo de Jesus, amém? Porque ele disse assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É isso que devemos fazer. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Nós já estamos viajando há alguns dias com Daniel, Fátima, uma outra pastora. Saímos de Rio Branco, Acre, viemos para Porto Velho, Rondônia, dias de ministério lá. Passamos por Vilhena e viemos rasgando esse nosso Brasil, pastor Ricardo. E estamos aqui, pela graça do Senhor. Mas, assim, no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 4, quero só compartilhar alguns pensamentos com vocês. Capítulo 4 do Evangelho segundo São Mateus. Gostaria de falar nessa manhã sobre um elemento importantíssimo da nossa identidade. Quem somos nós como discípulos de Jesus? Nós somos chamados a quê e para quê? Saber o princípio dessa identidade é essencial para nós. Então, esse é um dos elementos que eu considero bastante importante. Eu estava lendo isso pela manhã hoje, não é? E se você notar, o capítulo 4 ele está falando sobre a tentação de Jesus, e do capítulo 1 até o capítulo 11 é o diabo tentando Jesus, né? E nós vemos as respostas de Jesus usando Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, né? Não só de pão viverá o homem. O diabo aqui disse
para que nunca tropeces em alguma pedra. Ele trocou o não pelo nunca. Parece, não é relevante, mas ele troca essas palavras. Ele estava tentando seduzir Jesus, não é? E Jesus vai respondendo sempre com a palavra, até lá no versículo 10, a resposta de Jesus também, de Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Mas, depois disso, o diabo o deixou, vieram os anjos e o serviram. Quando você estiver sendo tentado, pense assim: Senhor, me ajude a vencer, porque eu quero ser servido pelos anjos. Vieram os anjos e o serviram. E no versículo 12 diz: ora, tendo ouvido Jesus que João fora entregue, retirou-se para Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Eu acho, amados, essa passagem sensacional. Eu vou dizer por quê. A terra de Zebulon e a terra de Naftali, o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte. A estes a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus não começou o seu ministério entre os judeus. Ele começou o seu ministério entre os gentios. Porque Deus é um Deus das nações, amém? Deus é um Deus das nações. Ele escolheu uma nação. Israel é escolhido de Deus. Mas escolhido para quê? Por que Deus escolheu Israel? Você é escolhido de Deus, diga amém comigo. Amém. Mas por que você é escolhido? Se não entendemos a eleição de Israel, não entendemos a nossa, Israel foi simplesmente escolhido para servir as nações. Mas eles nunca entenderam isso. Quiseram pegar a bênção para si. E a gente volta lá para Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Israel foi chamado para servir. E nós, como igreja, fomos chamados para servir. Que não peguemos o vício de Israel, que quis ser abençoado e guardar tudo para si. E hoje nós vemos essa igreja que guarda a bênção para si, e às vezes numa conferência de missões, a gente tem quase que pedir, pelo amor de Deus, saiam para abençoar o mundo, por favor. E são 3, 4 dias pedindo, por favor, para que façam missões. E Jesus deu exemplo aqui. Ele começou entre os gentios. E Jesus, andando ao longo do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, os quais lançavam a rede no mar, porque eram pescadores. Disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eu poderia parar aqui, porque é o ponto central daquilo que eu quero falar hoje de manhã. Mas vamos ler até o final, porque a palavra de Deus é uma bênção. Eles, pois, deixando imediatamente as redes, o seguiram. E passando mais adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e o chamou. Esses, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia,
ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Assim a sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curou. De sorte que o seguiam grandes multidões da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Jesus, preocupado com os gentios. Essa é uma região maravilhosa. Estivemos lá por Tiro, Sidom, com Daniel, pregando lá, entrando na cabana dos beduínos, uma coisa maravilhosa. Estávamos lá no campo missionário de Jesus. Mas Jesus disse assim: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Isso é o que eu quero compartilhar com vocês essa manhã. Fomos chamados para sermos pescadores de homens. Agora, é uma tarefa difícil. É uma tarefa difícil. Ser pescador de homem. Pense naquilo que os discípulos estavam vivendo naquela época. E olha a dificuldade, porque ali havia um homem que perseguia a igreja do Senhor. Ele não somente perseguia, mas ele mandava matar. Ele torturava. E a visão de Deus era alcançar esse homem. Era chegar a esse homem. Tarefa difícil. Para Estevão chegar a ele, teve que deixar a sua vida. Agora não me perguntem como um servo de Deus morre. Não é a minha agenda, é da soberania de Deus, Ele sabe. Mas quando Estevão deixa a sua vida, nasce um apóstolo, o apóstolo dos gentios. Pescaria não é uma coisa fácil, porque diz que esse homem, ele respirava ódio contra os cristãos. E quando você respira, você está internalizando oxigênio em todas as suas células. Então, tudo que era célula e o que esse homem tinha no seu corpo, tudo aquilo era semente de ódio. Ele não somente trazia, quando respirava para os seus pulmões, mas ia para o sangue, ia por ele. E Deus está dizendo, ser pescadores de homens não é uma tarefa fácil, mas nós fomos chamados para isso, amém? Nós fomos chamados para isso. E é uma tarefa, amados, que ela é maior do que nós mesmos. Você lembra o relato lá de Lucas, capítulo 5, quando Jesus chama? Jesus vai andando pela praia, os pescadores tinham pescado, e Jesus diz para Simão, vou entrar no seu barco. Eu creio que já havia um certo conhecimento, entendimento, não é, de Jesus com Simão em algum... Porque ele não vai chegar, vou entrar no seu barco. Mas, de todas as formas, Jesus começa a ensinar. Quando ele termina de ensinar, ele diz para Pedro, faz-te ao largo agora, vamos pescar. E Pedro argumenta com Jesus. Eu já pesquei a noite inteira e não peguei nada. Você já argumentou com Jesus? Eu acabei de argumentar agora.
Porque não é assim que Jesus aparece e diz, e você fica argumentando. Aí Jesus se expressa através de pessoas. Não é assim? Eu acabei de argumentar. O pastor Ricardo chegou para mim e disse que eu ia compartilhar uma palavra, porque o Daniel tinha dito, e eu comecei a argumentar, mas como e tal? Olha que coisa. E Jesus falou, fica quieto. Não argumente comigo. Nós somos assim. E Pedro argumenta com Jesus. Sobre tua palavra eu lançarei a rede. Eu já escutei tanta pregação sobre isso. Que Pedro era um homem de fé, mas eu não sei, eu preciso analisar mais essa palavra, pastor Ricardo. A mim me parece que Pedro disse, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Que eu sou pescador profissional, pesquei a noite inteira, não peguei nada. A coisa mais horrível para o pescador é você virar para ele e dizer, pescou alguma coisa? Eu trabalho no Nordeste também, e eu gosto muito do espírito nordestino. Ele tem um senso de humor, ele tem umas saídas fabulosas. E eu, às vezes, provoco. Eu estava andando no sertão, tinha uns açudes, eu vi um senhor vindo com uma vara, voltando, e eu disse, estava pescando, amigo? Estava. Mas não pegou nada, né? E ele disse, e eu mando no peixe? O pescador não gosta que você, né, que não pegou nada. E Pedro disse, você está me mandando pescar onde não é para pescar, sobre a tua palavra. Se alguém disser, pegou alguma coisa, Pedro? Não, Jesus mandou. E foi uma pesca maravilhosa. Vocês lembram da frase de Pedro? Ele disse assim, afasta-te de mim, eu sou pecador. Ele reconheceu que aquela tarefa de ser pescador de homem era muito maior do que ele. E nós temos que nos conscientizar disso, que o Senhor nos chamou para algo grande. E se é maior do que nós, mais nós vamos depender dele. Mais nós vamos nos submeter a ele. Mas nós vamos parar de argumentar com ele. Mas nós vamos fazer aquilo que ele requer de nós. É maior do que você. E quando Jesus sai, já com seus discípulos, diz a palavra que ele começa a ensinar o reino de Deus. Igreja do Senhor, essa é a essência do pescador de almas. É o reino de Deus. É o reino de Deus. Se eu disser, eu tenho conversado com o pastor Ricardo e eu posso sentir mais ou menos a linha dele, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Como igreja, saiba identificar qual é o seu campo de batalha. Não entre aonde você não foi chamado para batalhar. E é com alguma tristeza que eu vejo hoje a igreja lutando. A esquerda jaz no maligno. O outro diz, não, a direita jaz no maligno. Mas, Gerson, não é o mundo jaz no maligno? Amados, estão entendendo o que eu estou tentando dizer? Você pega o que são os movimentos políticos hoje. Pode haver algum ponto de convergência, eu não vou dizer que não. Mas pontos de convergência não quer dizer que aquilo tem que ser o chamado primordial da igreja. Porque 84% do DNA do cachorro e do porco são semelhantes ao DNA humano.
há pontos de convergência, mas isso não quer dizer que eu sou um porco ou que vocês são cachorros. Deixe esses pontos de convergência. Nós fomos chamados para pescar homens com o reino de Deus. Só isso. Porque se você vai levar para o mundo esses pontos de convergência, eles vão sentir o sabor, eles vão dizer, mas isso eu já conheço. Isso eu já conheço. Mas quando eles sentem o sabor do reino de Deus, que nós, como pescadores de homens, estamos levando, eles vão dizer, o que é isso? Que sabor é esse? Eu quero conhecer mais. Então, a igreja do Senhor, vamos nos conscientizar que hoje Jesus está dizendo outra vez para a gente, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. É o reino. Aí a pessoa não vai dizer, Gerson, um dia nós iremos para o reino de Deus. Você não irá um dia para o reino de Deus. O reino de Deus já deve estar em você. Porque se não tiver, você nunca vai ir para o reino de Deus. Você já tem ele aí. E leve esse reino, porque Jesus está dizendo, vinde, eu vos farei pescadores de homens. Enquanto Daniel vem, feche seus olhos e diga assim, Jesus, eu não quero fazer como o Gerson, que muitas vezes argumenta contigo. Mas eu quero simplesmente dizer, é maior do que eu, mas eu quero ser pescadores de homens. Aleluias, Pai. É verdade. Nós queremos sempre fazer a Tua vontade plena, ó Senhor, e não nos distrair com aquilo que não vem do Teu coração. Por isso, Senhor, continue falando conosco profundamente, poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Me passa a Bíblia aí, meu Pai espiritual, que ainda não acostumei a pregar com celular. Esse homem é meu pai, sabia? Olha, nós somos a cara um do outro. O Gerson é pioneiro no norte do Brasil. Bom dia, queridos, na graça e na paz de Jesus. Amém? Prazer estar novamente aqui com os irmãos. E em 83, ele pregou no acampamento em Pirassununga. O Senhor nos desafiou para missões. Em 85, nós fomos para Belém. Em Belém recebemos o treinamento desse homem, da sua família, da sua esposa e de outros obreiros lá, né? E depois o Ricardo veio também para Eted. E esse DNA permaneceu em nós e permanece até hoje, né? Esse DNA pioneiro, visionário, de amar os povos e as nações. Então, sempre é uma honra muito grande. E Deus proveu, né, que nós novamente nos uníssemos, e o Gerson está hoje conosco lá em Rio Branco, no Acre, e também em Recife. Estamos vivendo um novo ciclo aí, agora com cabelos brancos. Amém? Glória a Deus, meus queridos. Nós vamos continuar compartilhando a palavra e vou dar um breve testemunho, né, de como foi esse ano. Mas vá abrindo a sua Bíblia aí no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes 11. Vou ler essa passagem e compartilhar um pouco o que o Senhor fez esse ano e depois compartilhar aquilo que o Senhor tem revelado nessa palavra para nós nessa manhã. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias de chuva, derramam água sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que ela cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que atenta para as nuvens não cegará. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos do vento da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retenhas a tua mão,
pois tu não sabes qual dessas prosperará, se esta, se aquela, ou ambas igualmente serão boas. Doce a luz e agradável aos olhos ver o sol. Amém? Queridos, foi um ano atípico, né, para todos nós, mas por incrível que pareça, lá nós paramos muito pouco, porque nós trabalhamos com aquilo que é essencial, né? Com recuperação de vidas, nós temos uns 5 centros de recuperação, albergue, e trabalhamos com um povo muito pobre. E foi um tempo de escassez geral, né? As pessoas tinham que ficar confinadas dentro de casa, sem trabalhar. E muita gente passou necessidade, né? Imagine as pessoas que dependem de cada dia de trabalho para comer. E a própria missão, né, que vive de oferta. Mas eu vou falar para vocês. Foi um ano de maior abundância que nós vivemos. Por incrível que pareça. Sabe quantas cestas básicas, queridos, nós distribuímos para a população pobre? Nós, missionários. Nós distribuímos quase 5.000 cestas básicas, meus irmãos. Você sabe o que é isso? E naquelas invasões, aquele povo pobre que não tem o que comer, nós só oramos, Senhor, como é que nós vamos fazer para cuidar dessa gente que nós discipulamos? Nós estamos em várias invasões. O Acre hoje tem um pouco de tudo, de África, de Índia, de lugares pobres, né? As invasões, como? Aí veio uma missão, né, a Visão Mundial, entrou em contato conosco, olha, vocês são uma missão séria, descobrimos que vocês são dos mais sérios aí. Nós queremos fazer parceria e mandar 3.000 cestas básicas para vocês distribuir para os pobres, porque vocês trabalham com eles. Aí muitos empresários nos procuraram da mesma forma. Foi incrível, né? Nós somos loucos, né? Nós estamos com 5 construções. Em cada uma dessas invasões temos construções e temos a construção da Casa Larister, que essa igreja apoia já há muito tempo, né? Que trabalha com restauração de meninas que sofreram violência sexual, abuso sexual. E já atendemos lá internamente, né, mais de 600, 700 meninas. Então nós ganhamos um terreno, um lugar até nobre da cidade, e para construir aquilo, uma obra de 700 mil reais mais ou menos, né? E a missão. E esse ano, que era um ano assim de não esperar nada, né? Foi o ano que mais avançou a obra e conseguimos já fazer os 2 pisos e cobrir, agora vamos para o acabamento. Simplesmente porque um dia eu estava com raiva, né? E Deus falou, vou usar a tua raiva hoje, a tua indignação. E eu fui no maior empresário que tem lá no Acre, e eu cheguei no escritório dele, porque eu já ajudei ele, né, com a recuperação da filha, agora um sobrinho nas drogas e tudo mais. Eu falei, olha, eu estou aqui há 20 anos, eu sou paulista, nós estamos dando sangue aqui pelo teu povo, nós estamos fazendo isso, isso, isso e isso. E você só ajuda a gente com R$1.000 por mês, que é uma esmola, nada. Muito obrigado, tá? Mas isso é esmola. Eu quero que você termine a construção lá. Como assim? Que isso? Tem outros... Não, é você mesmo, é você. E se você falar para mim que não vai, eu vou pegar minhas malhas e vou sumir daqui. Porque eu sendo paulista dando sangue, vocês movem uma palha pelo seu povo, rapaz, está na miséria. Aí ele falou, então volta amanhã. Aí ele falou, eu busquei a Deus, sabe, 120 mil tá bom para você? Eu falei, tá bom para começar, tá? Então conseguimos cobrir. E agora, qualquer dia desses, eu volto lá de novo. E ele falou, não vou ajudar mais, porque eu já ajudei com 120 mil. Vai atrás de outros empresários. Eu falei, amém, mas se Deus mandar, eu volto. Eu não sou de fazer isso, não, mas quando eu estou com raiva, eu faço. Então, foi um ano assim de, meu Deus, milagres, porque ia aparecendo, né, a solidariedade das pessoas. E esse trabalho de 20 anos, as pessoas falaram, não, nós vamos fazer através deles, porque eles cuidam dos pobres, eles estão no meio das pessoas, eles sabem quem precisa, eles conhecem. Quanta gente saiu do tráfico, meus irmãos. Tem invasões lá que não tem mais facção, acabou simplesmente, porque o evangelho chegou. Tinha uma escola toda deteriorada, cheguei para o governador e falou, me dá aquela escola lá de madeira. Dá, vai fazer o quê? Nós vamos desmontá-la e montá-la lá na invasão. Ele falou, vocês são doidos, pode pegar. E nós fizemos, está funcionando, amém? Já está ensinando as crianças, já tem alfabetização em 1º ano, e vamos para o 2º.
Glória a Deus, é assim que a obra anda, meus irmãos. Então, falar para vocês da obra da África, que nós vamos lá, né? A nossa equipe em Uganda, Sudão, coisa linda, né? Plantando igrejas, ensinando inglês, ensinando música, microcrédito, pegando aquelas mulheres, sabe que mulher na África é que sustenta tudo, mas cada dia tem que ganhar aquele pãozinho. Então, ensinando elas investimento, como aplicar dinheiro, um pequeno negócio. Nossa equipe está fazendo isso. Lá na Índia é fantástico, uma menina sozinha, né? Deus usando ela para transformar muitas pessoas, a Rossandra, né? Que muitos conheceram. Eu posso citar nosso trabalho na Tailândia, posso citar nosso trabalho na Zâmbia, posso citar nosso trabalho em Moçambique, que nós vamos agora, né? E nós estamos lá com mais de 70 igrejas parceiras. Então, são coisas assim que Deus tem feito, sabe? E essa palavra tem tudo a ver com isso e tem tudo a ver com nós aqui. Então, quando a palavra diz, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, é uma coisa humanamente absurda, né? É absurdo você pegar e jogar um saco de pão, né? No rio Tietê e esperar que depois de muitos anos você vai ter uma padaria. Mas é mais ou menos exatamente isso. Deus te dá uma visão. Deus dá visão para quem? Para todos. Porque a Bíblia diz que quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós profetizamos e nós temos o quê? Sonhos e visões. Qual é a marca de alguém cheio do Espírito Santo? Profetiza, tem sonhos e tem visões. Deus dá a visão. A visão é algo que Deus dá para você. Algo a ver com o seu DNA, com o seu chamado, com a sua vocação, com as suas heranças. Então, um dia, Deus dá uma visão para você. Mas não é uma visão comum, né, da vida que nós adquirimos com os nossos pais, com convivência, com escola, com aprendizado. Isso tudo são coisas que nós vamos adquirindo na terra, na vida. Mas há a visão de Deus. E a visão de Deus, ela é além do óbvio. Ela é além do comum, ela é além do normal, é algo anormal, é algo de Deus, ou seja, é algo sobrenatural no natural. Então fala de um investimento em coisas que a maioria das pessoas, quando você compartilha a visão que Deus te dá, elas não te apoiam, porque acham absurdo, porque Deus deu para você, e você deve compartilhar só com quem tem a visão parecida, para poder ter apoio, né? Então quando Deus nos chamou para missões, porque, meus irmãos, olha, a última coisa que um ser humano quer ser na vida é missionário. Ninguém quer ser missionário. Naturalmente, a proposta para ser um missionário é igual o Gerson falou, né? Os homens estão lá pescando. Aí Jesus vem e fala assim, vocês serão pescadores de homens. Jesus lançou uma visão, que eles acharam um absurdo aquilo ali. Mas, por aquilo que eles viram Jesus fazer pelos sinais, eles pensaram, deve ser alguma coisa aí grande, né? E seguiram, mas eles não tinham a mínima ideia do que era aquilo. Então Deus nos chamou para missões e realmente era uma coisa absurda e com todos que nós compartilhamos, todos eles foram contra, né? Até a nossa pastora, só minha mãe foi a favor, que estava bem sintonizada, falou, filho, eu vou sentir muita saudade, mas é de Deus mesmo. Então, Deus um dia chamou o Gerson, né? E o tirou aqui de São Paulo e deu visões. Esse homem é muito visionário. E Deus já colocou no seu coração, estude inglês, ele foi estudar, depois meteu a cara, foi lá para o Canadá, um jovem com 20 anos de idade, né? No tempo do Black Power ainda, né, Gerson? Foi lá no meio dos branquelos. E lá, sem dinheiro nenhum, foi aperfeiçoando o seu inglês e Deus desafiou, vão cruzar os Estados Unidos, todos vão para o México pregar o Evangelho. E lá o Senhor supriu todas as necessidades, né? Viajando em lugares que exigiam muito dinheiro. E ali começa um trabalho, depois desce para a Argentina e conhece ali a sua amada, né? Uma argentina bem branquelona, assim. Se apaixonam, se casam, vão para Belém. Ele tira essa mulher de uma vida boa, uma mulher que ganhava bem, tinha um futuro assim, né? Para morar num barraco em Belém. É coisa de doido, né? Mas desse barraco em Belém, Deus deu uma chácara e depois se formou centenas de missionários que estão espalhados pela terra. Isso é lançar o pão sobre as águas e depois de muitos dias o achar.
Ou seja, você investe a sua vida numa visão que Deus te dá. Poderíamos falar aqui do Ricardo da Vânia, que eu conheço bem a história, né? Os acompanho, conheci em Belém, sabia que ele queria ser missionário, seu pai adoeceu, a família vem para cá para nos ajudar na empresa do pai, e ele voltou, e aqui ele sabia, né, que não era bem, ou seja, humanamente falando, era a visão para a vida dele, né? Siga a profissão do seu pai, a empresa do seu pai, etc. E ele foi, depois, ele e a Vânia começaram a namorar, ela já era uma missionária, tinha visão, então eles entraram num acordo, e depois ele sabia que tinha que voltar para a obra. E passou um tempo lá, né, na Betesda, e depois Deus deu a visão da Manaim, e ele compartilhou. Vocês pensam o quê? Foi muito difícil, foi um momento de muita crise, muita dificuldade, um momento de muita contrariedade. Começar uma obra assim, é porque tinha uma visão de Deus, né? Que ele tinha que retomar toda a vida, era um novo ciclo da vida dele, um ciclo difícil, para retomar tudo, com decepções no coração, mas com uma visão de Deus. E vocês estão aqui agora, porque alguém acreditou na visão e lançou a sua vida sobre as águas, né? Um casal. E aí o Senhor agregou, vocês são fruto dessa semeadura. Amém, meus queridos? Que multiplicou uma vida lançada na visão de Deus. E agora vocês estão indo para um novo ciclo, podem crer nisso, é um novo ciclo. Depois desse Covid, muitas coisas se realinham e muitos valores que são importantes e eram negligenciados voltam ao seu lugar. E a gente volta à essência da visão de Deus para nós. Então essa palavra, ela fala assim, e nós estamos agora para entrar, né, num novo. E quando Deus dá uma visão, nós fazemos o seguinte, né? O Senhor agrega nós pessoas. O Senhor traz pessoas com a mesma visão, para que aquilo se multiplique. Por isso a palavra é reparte, com 7 até com 8, porque não sabes que mal virá sobre a terra. Se você tem um amigo de verdade, você é uma pessoa feliz. Se você tem alguém que você pode abrir a tua vida 100%, você é uma pessoa ajustada psicologicamente e você é feliz espiritualmente. Se você tem 2 amigos assim, você é rico. Mas se você tem 7 e 8, você é milionário. Sabe, nesse tempo de Covid nós aprendemos isso. Que os amigos verdadeiros não nos abandonaram. E Deus os usou para nos abençoar. E Deus nos usou para abençoar aqueles que são também. E Deus, Ele cumpriu essa palavra, reparte com 7, com 8. É comum, é medíocre dar. Dar é a coisa mais medíocre que existe. Qualquer um dá. Você sai na rua, você dá uma esmola. Você vê um necessitado, você dá alguma coisa. Alguém fala, vamos dar uma oferta lá para missões, você dá. A igreja precisa disso, daquilo para reforma, você dá. Isso é a coisa mais medíocre que existe, mais mediana. Mas repartir é além da mediocridade. O repartir é muito mais que dar, porque você se compromete. Você se envolve. Você compartilha. Você faz parte. E você investe sempre. Porque você reparte o que é seu. Você reparte a sua vida. Você reparte o que Deus te dá. Você reparte com aqueles que estão na visão. É muito mais profundo isso. Isso é muito mais rico. Então, se nós queremos ir além da mediocridade, nós temos que repartir e não dar. Dar é coisa para quem dá esmola. Né? E Deus repartiu tudo. Ele repartiu a vida dele. Trouxe o céu na terra e repartiu. Agora repartiu o seu Espírito. Está em nós todos. Deus é tão generoso que Ele repartiu o seu Espírito e Ele está comprometido conosco por toda a eternidade. Porque Deus não somente deu o seu Filho, Deus repartiu tudo que Ele tem e deu e colocou dentro de nós. Aleluia. Que revelação maravilhosa, meus irmãos. Que isso é muito além. Aqui está uma chave, né? Para ir muito além. E repartimos também o legado. Vamos passando para gerações a nossa vida. E a nossa vida, ela fala mais do que 1000 palavras, né? A própria vida, nós temos uma responsabilidade de deixar um legado.
E muitas vezes para isso nós temos que renunciar tudo, nossas vontades, desejos. Pecado nem se fala, né? Que a gente não renuncia a pecado. Pecado a gente simplesmente rejeita. Mas a gente renuncia a muitas coisas que a gente poderia fazer para nós. Mas Deus fala assim, a visão está na frente. O legado está na frente. Confie, confie e vá passando o legado. Então esse é um outro princípio. Outro princípio é assim, que quando Deus te dá uma visão, nunca pare. Não pare nos dias bons, não pare nos dias maus. Quando Deus dá uma visão, Ele diz, corra com a visão. E você sai correndo com a visão. Você sai correndo investindo naquilo. Você sai correndo divulgando aquilo. Você sai correndo dando a sua vida. Mas tem momentos que não dá para correr, então você vai andando. Você vai caminhando. Mas tem dias que não dá para caminhar. Então você vai arrastando, mas você vai, não pare. E nós passamos dias arrastando, meus irmãos. Arrastando na fé, arrastando na obra, arrastando para obedecer a Deus, arrastando na esperança. Porque como Abraão, teve dias que nós lutamos contra a própria esperança. Usando a esperança contra a própria esperança, porque todas as circunstâncias diziam, não vai dar certo, acabou. Mas Deus nunca nos autorizou a parar. Ele disse, vá em frente, mas não dá para andar mais, vai arrastando. E eu me senti assim muitas vezes nesse ano. Me arrastando, porque Deus deu uma ordem, uma vontade de parar, uma vontade de acomodar. Uma vontade de falar, tá bom já, Deus, igual Elias, já tá bom, tantos anos, né, a gente aí dando tudo, vamos dar uma parada. Ele falava, se você parar, você anda para trás ou morre, não pare, vá arrastando. E a gente vai arrastando, e aí ele pega na nossa mão, nos levanta, diz, dá para andar? Dá. E mais um pouquinho, ele fala, dá para correr de novo? Dá sim. E nós estamos nos levantando, e voltando a andar, e nós já estamos para correr, meus irmãos. Para correr, porque Deus quer realizar muitas coisas e Ele conta conosco, amém? Outro princípio tremendo. E nós não podemos ficar observando, sabe, as pessoas e como as pessoas reagem, e, sabe, e ficar assim, nos baseando, né, em como as coisas estão acontecendo com as pessoas. Porque as pessoas mais comuns que existem nesse mundo, elas agem em cima da ação dos outros, já viu? Por isso que a mídia manipula, os meios de comunicação manipulam, né? Por quê? Porque a maioria das pessoas que são comuns, elas vão seguir uma tendência. E as pessoas que seguem tendências, elas são as mais comuns possíveis. E elas morrem. E ninguém lembra que elas existiram, né? Por exemplo, aqui, se eu perguntar o nome do seu bisavô, quem é que sabe aqui o nome do seu bisavô? Levante a mão. Olha aí, né? Poucos, 10%. Os 90% dos bisavós, acho que viveram uma vida tão comum que nem você que é bisneto lembra do nome. Então a vida foi comum demais, né? Mas qual era o nome da macaca do Tarzan? Todos sabem, né? Ela é mais famosa que seu bisavô. Ela marcou mais a história. Uma macaca marcou mais a história que o seu bisavô. Então as pessoas comuns, elas passam e não deixam nada. Porque elas não acreditaram numa visão. Porque elas seguiram tendência das pessoas, né? Mas tem as pessoas que elas são medíocres, medianas, né? Elas são um pouquinho melhores. E essas pessoas, geralmente, elas não são como as primeiras que ficam seguindo os outros ou falando dos outros. Só fala dos outros todo o tempo, né? Elas falam de coisas. Vamos fazer isso, vamos ali, e isso e aquilo, e as coisas, e os bens, e não sei o quê. E lógico, meus irmãos, que as coisas têm valor. Porque às vezes nós falamos assim, as pessoas têm valor, as coisas não têm valor. Claro que as coisas têm valor. Se isso daqui não tivesse valor, nós não estávamos aqui debaixo dessas lâmpadas, aqui a mídia, né?
a live, os instrumentos, claro que tem valor e nós temos que cuidar, isso tem muito valor, mas não se compara ao valor humano, obviamente que não. Mas quando a gente fica focado só no valor das coisas, nós somos só medianos, porque a maioria das pessoas são assim também. Elas são materialistas por essência, né? Então elas valorizam algo que tem valor, mas não é o valor principal. Esse que é o problema. E coloca o coração demais numa coisa que vai se acabar, que é importante, mas se acaba. Mas as pessoas que vão além do comum e do medíocre são os que acreditam na visão que Deus dá. Elas falam de projetos, elas falam de planos, elas falam, Deus mostrou, Deus falou, Deus revelou, Deus está dando essa direção. Olha, tem algo novo para acontecer, tem um novo ciclo para começar, sabe? Nós estamos passando essa fase, nós vamos entrar em outra agora, de Deus, uma coisa, e aquilo empolga, aquilo desafia. Às vezes eu fico preocupado, né, porque os nossos jovens hoje estão tão dispersos, eles estão desestimulados, né, de congregar, desestimulados até da palavra, e muitos que eu vejo por aí, né, porque eles estão sendo desafiados lá fora, porque alguém entendeu isso, que jovem, ele é ativado por desafios. Então, no nosso tempo, né, a gente gostava de aventura, de desafios, de fazer muita arte, né, de menino, né, de moleque. E um dia o Evangelho nos desafiou a fazer coisas incríveis, né? E nós mergulhamos de cabeça. Talvez hoje nós ainda, como igreja, precisamos descobrir como nós vamos desafiar esses jovens. Mas nós vamos desafiá-los com uma visão de Deus, que vai empolgá-los tanto. E ele diz, eu estou dentro disso, isso me empolga, isso tem a ver comigo, isso tem a ver com essa energia que está aqui dentro de mim. Eu preciso gastar isso nisso daí, e não nessas coisas, né, que nós vemos hoje, tanta futilidade, né, coisas tão, meu Deus. Mas essa geração tem um potencial incrível, porque eles têm asas maiores do que as nossas, porque eles têm coisas muito melhores do que a da nossa geração e uma tecnologia muito mais avançada. As asas deles são maiores do que as nossas, só que eles estão recebendo visão de galinha, com asas grandes, sendo que eles são águias. E nós precisamos passar isso para eles, que eles vão mais alto do que nós, e eles vão mais além do que nós, porque eles têm coisas melhores do que nós, mas eles precisam dessa essência que nós temos, e passar esse legado para essa nova geração, para mobilizá-los para as grandes obras de Deus, talvez as obras finais, antes da grande vinda do nosso Senhor. Amém, meus queridos? Então, fala também sobre de novos ciclos da vida, e desafios, e de perseverança. E se você desanimou no caminho, não pare, se arraste, mas vá para frente, que Deus vai te levantar, e Deus vai te fazer correr de novo, amém? E para finalizar, queridos, nós temos que depositar os nossos sonhos em Deus, e as promessas que Deus deu para você, Deus cumprirá. São algumas aparentemente impossíveis. Eu tenho compartilhado este ano com muitas pessoas, e elas dizem, Deus me deu uma promessa, e elas compartilham, eu digo, isso é quase impossível, e a outra é quase impossível, a outra é quase impossível. E aí Deus disse, se você também não tem uma quase impossível, eu disse, eu tenho também. Ele falou, as minhas promessas são assim, como Abraão. São quase impossíveis, ou são impossíveis sem mim, porque eu dou uma visão e uma promessa. Você será pai de uma multidão, pai de nações, todas as famílias da terra serão abençoadas em ti. Mas como eu não tenho filho, eu sou velho, minha mulher é velha. Aí diz, por isso é que eu sou Deus. Por isso é que eu sou Deus, e a glória é minha. Eu quero apenas que você creia, tenha esperança e não desista. E siga em frente, porque eu farei. Ele vacilou na fé. O pai da fé vacilou na fé. Foi para o Egito, né? Custou caro, porque deixou um legado
para os seus descendentes irem para o Egito até virar escravos lá. Custou muito caro. O pai da fé vacilou. Essa daqui é minha irmã, não é minha esposa, né? Vacilou. Quase a mulher foi abusada lá, né? Quase perdeu a esposa. Vacilou na fé. Consentiu com Sara para ter um filho com Agar, né? E olha aí o que deu, né, no mundo. Até hoje nós estamos colhendo as consequências, né, dessa rivalidade entre os irmãos, desse ódio. Mas depois ele aprendeu o caminho. Ele subiu no monte e ele levou o que ele tinha de mais precioso para sacrificar a Deus. E ele tinha uma certeza: Deus me deu, Ele vai me devolver não sei como, mas o que Deus dá para sempre. E se Ele pedir, é porque Ele vai retornar de uma forma superior, não sei como, mas é. Ele aprendeu o grande princípio de entregar tudo, porque você entregou a própria promessa. Você entregou a própria promessa, que você abre mão da própria promessa, mas você tem uma certeza: o Deus da promessa não mente. Eu não sei porque Ele pediu a própria promessa, mas eu sei de uma coisa, que na minha obediência, na minha fé, no seu caráter, Ele me honrará, não sei como. E ali então vem a honra. Agora sim, você não será mais Abrão, mas Abraão, pai de muitas nações. Aleluia. Porque ele aprendeu o caminho, meus irmãos, de conquistar as promessas de Deus. Tudo que é meu é teu, Senhor. Pode pedir o que quiser. Até a promessa o Senhor pode pedir. Mas eu nunca desistirei das promessas que o Senhor tem para mim. Ainda que tudo diga acabou, eu vou continuar, porque tu és Deus. Deus está acima do tempo, Deus está acima do espaço e das coisas. Quando nada existia, Deus é. Deus já era, Deus é. Deus não está limitado ao tempo, às coisas, ao espaço, porque Deus é antes de tudo. Deus é e sempre será na sua vida. E um dia que esse Deus que é, diz para você algo, agarre, não largue por nada, mesmo que tudo diga não, porque Deus é Deus, que traz à existência o que não existe, e o que desaparece Ele traz de volta de uma forma muito mais gloriosa. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar, meus amados, por essa palavra maravilhosa do Senhor para nós nessa manhã. O Senhor nos faz pescadores de homens, nos dá uma visão, e nós não podemos abrir mão. Há um legado sobre nós, há um legado sobre a Manaim, há um novo ciclo para começar, e nós não podemos desanimar pelo caminho. Se você não está bem, arraste, mas vá para frente, porque logo Deus te levanta para você correr. Aleluias.